Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias a Deus.
Irmãos, eu quero apresentar os irmãos, e quem sabe, se tivermos algumas pessoas amigas aqui, também estaremos apresentando nesta noite. Eu quero saber se nós temos irmãos aqui no nosso campo, irmãos aqui do campo de Itapunanga. Se temos, eu quero pedir que se coloquem em pé. Temos alguém? Temos ali um irmão, mais alguém? Irmã? Já vou aproveitar apresentando também os de outros campos, tem mais a irmã. É o irmão Jovino, está ali. Irmão Jovino, eu não quero apresentar você de Goiânia, não, irmão Jovino, eu quero apresentar você de Itapunanga mesmo, você é daqui mesmo, é nosso, velho. Você chega aqui para você estar tão em casa, não dá? Pois é porque ela é aqui mesmo. Então volta logo. E tem mais alguém de outros campos? Quero pedir que se coloque em pé. Vamos receber como bem-vindo, são bem-vindos em nome de Jesus. Temos irmãos de outras denominações evangélicas? Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Pessoas que ainda não são evangélicas, também temos? Esse não, né? Graças a Deus. Apresentar os pontos, como a gente sempre faz, ali da Vila Odete, no Reginaldo, juntamente com toda a igreja da Vila Odete. Fique de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Eu sou o Odetino, juntamente com os irmãos lá do Alto Refúgio. Fique de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. Só ao seu e toda a igreja do Conjunto Fraternidade. Todos os irmãos, Conjunto Fraternidade, isso. Deus abençoe. Antônio Tereza, dirigente ali da Morada Nova, com todos os irmãos lá daquele trabalho. Quem de pé, está aí. Deus abençoe os irmãos. Com Ginoir, e todos os irmãos lá do setor comercial. Quem de pé. Aí também, né? Graças a Deus. Deus abençoe. O Wagner e os irmãos do lado do Parque Alvorada. Quem de pé. Todos os irmãos do Parque Alvorada. Aí, Deus abençoe. E Lombardinho, Brito, e todos os irmãos do lado do setor Veredas. Quem de pé. Valdir, ambos. Deus abençoe. Vamos dar um bem-vindo a todos. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui reunidos. E eu louvo a Deus porque o tempo passa, mas os irmãos continuam. Nós continuamos aqui buscando aprender da palavra de Deus. E é interessante isso, né? É um grupo de irmãos que é assim mesmo. Eles são sempre firmes, né? Infelizmente tem um grupo que às vezes não é tão firme, às vezes não vem tanto, não gosta tanto de participar. Mas existe esse grupo que são um grupo que tem um desejo muito grande de estar aí cultuando, louvando a Deus. E esse culto nosso, culto de terça-feira, ele tem aí um período de oração. Então, os irmãos têm um período para estar orando, buscando a Deus. E nós tiramos um outro período para estar estudando a palavra de Deus. Quase a maioria dos lugares é só a palavra mesmo. Mas nós optamos por ter esse período de oração e eu creio que Deus tem abençoado e tem aprovado essa forma que nós temos conduzido esse trabalho, ou que está sendo conduzido aqui. Nós cremos nisso. Eu quero pedir à igreja, irmãos, para nós colocarmos em pé. Eu quero fazer uma leitura que eu fiz ela na terça-feira, não na última que eu não estive aqui. Eu estava em Goiânia fazendo o exame de vista e naquele dia. Mas na outra, na anterior, na penúltima terça-feira que nós tivemos, nós lemos aqui. Será que tem alguém que ainda lembra da gente? Nós lemos? Tem alguém que lembra? Ou será que ninguém lembra mais? Qual foi o texto que nós lemos?
E os irmãos estão procurando lembrar, né? Mas não está fácil. Jeremias, quem falou? Certeza, irmão? Foi mesmo. Jeremias, capítulo 2, de 1 a 3. Isso, irmão guardou mesmo. Está certo. Jeremias, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Eu vou estar lendo aqui e não vou pedir para os irmãos estarem participando, não. Vou ler sozinho aqui. Mas é muito importante a gente ler a Bíblia. Então, Jeremias, capítulo 2, versículos de 1 a 13. A palavra diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que não semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e a todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram: Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, e por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi nessa terra fértil, para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei, porquanto passai as ilhas de Quitim e vede, e enviai a Quedar e atentai bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses por não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Podemos assentar? Vocês lembram que na terça-feira nós falamos aqui até o versículo 3 com mais detalhes, e acho que paramos por aí. O 4 a gente fez alguma situação muito praticamente bem superficial, e paramos por aí. E nós lemos aqui 13 versículos. Irmãos, esse texto aqui, a gente começa a ler e começa a perceber a riqueza com relação à forma que Deus trata com Israel aqui. Riqueza de detalhes. E a gente pode entender, vocês estão, claro, vocês já foram fartamente ensinados,
que Israel era quem naquela época? Israel era o povo de Deus. E nós somos quem hoje? Somos também o povo de Deus. Então nós pegamos aquilo que foi escrito no passado e temos vários textos na Bíblia que nós temos com toda segurança de aplicá-los hoje. E esse aqui eu acho que é um deles. E vocês lembram que nós estudamos aqui, com relação, quando eu falei aqui na terça-feira, com relação a Deus lembrar de nós, o amor, aquele primeiro amor, quando fala essa Bíblia, ele fala desses olhos. Tem uma Bíblia, eu até li uma outra na passada, quando fala sobre recém-casados, alguma coisa assim. E algumas falam até noivado. Então, é uma época de muita aproximação, em que as pessoas que casam gostam muito de estar juntos. Então, Deus compara aquele tempo que a gente aceita Ele como Salvador com esse tempo. Tempo que, com relação ao casamento, é aquele que é chamado por aí de lua de mel. As pessoas querem estar juntas, querem estar perto. E depois, aqui no versículo 3, fala: então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias. Primícia é o mais importante. Vocês podem observar que em toda a produção, em toda a área onde é plantado alguma coisa, as primícias, aquilo que vem primeiro, normalmente é aquilo que tem mais qualidade. Então, primícias é de uma importância muito grande. E aqui eram as primícias da sua novidade, e todos os que devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. E nesse texto, vocês lembram que nós paramos um pouco, comentamos mais. Vocês lembram que nós até mostramos assim alguns testemunhos de pessoas, porque isso aqui aconteceu com Israel. E quando Israel estava na presença de Deus e alguém maltratava, perseguia Israel, o que Deus está falando aqui é o seguinte: eles não ficavam impunes, não. Deus punia, Deus cobrava. Mas nós lembramos aqui na terça-feira de uma época na igreja que normalmente, quando alguém às vezes maltratava a igreja, alguém pisava na igreja, alguém criticava a igreja, alguém zombava da igreja, alguém denigria a imagem da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, normalmente havia uma punição. Mas tem uma coisa: quando Israel, lá no livro de Juízes, Israel se distanciava de Deus, vocês podem observar que Deus não preocupava. Deus às vezes usava outro povo para punir Israel. Não era isso, não era por isso que acontecia, Maurício? Então, e hoje, às vezes a gente até preocupa. E eu, de quando em vez, até ouço alguém falar assim: Deus vai cobrar do fulano pelo que ele fez comigo. Eu fico olhando e pensando assim: você não fez nada. Você não, na realidade, o que você está sofrendo é mais do que merecido. Inclusive o apóstolo Pedro chega a falar que às vezes nós devemos sofrer não como alguém que merece ser punido, né? Quando alguém sofre sem merecer ser punido, ele recebe de Deus uma recompensa, mas quando ele merece, não. Até falando com relação a autoridades. Mas aí nós entramos no versículo 4 e diz: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Toda a igreja, todo o povo tem a obrigação e o dever de continuar ouvindo a palavra do Senhor. Versículo 5: assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Irmãos, eu estava falando, disse aos irmãos no princípio, que na época de Israel, isso aqui foi escrito para Israel. Deus usou o profeta Jeremias.
Mas hoje nós não vivemos isso. Nós não estamos vivendo um tempo de crentes ingratos, que serviram a Deus, andaram bem, foram orientados com relação à palavra de Deus, de uma forma bem clara, serviram com muita retidão, mas daí a pouco vai mudando o seu comportamento com relação a Deus. Aí Deus chama a atenção aqui de Israel, e hoje chamando de nós, da igreja. Que injustiça acharam vossos pais em mim? Ou, eu posso dizer hoje toda a igreja, por que nós não servimos a Deus? Por que tem crente aqui que já não é mais como era? Já mudou muito. Qual foi a injustiça? O que você encontrou de injustiça em Deus que justificasse a sua forma de estar afastando dele? Eu tenho absoluta certeza, não pelo fato de ter um conhecimento de ir lá na tesouraria e dar uma olhada na tesouraria, não é com relação a isso, eu não fiz isso para estar falando isso aqui hoje, para saber quem contribui, quem não contribui, quem já contribuiu no passado e hoje não contribui mais, mas crendo que o Espírito de Deus, ele dirige uma reunião como essa e orienta uma palavra como essa que eu estou falando, eu tenho convicção de que aqui tem pessoas que quando eu falo isso, ele lembra, já teve um tempo que eu entreguei o dízimo e hoje não entrego mais. Eu já fui fiel e hoje não sou mais. Eu queria que você entendesse, eu estou falando a palavra aqui com muito amor, mas dá uma olhadinha no texto, abra a sua Bíblia e analise. Qual foi a injustiça que você encontrou em Deus você parar de fazer isso? O que você encontrou de injustiça em Deus? Deus deixou de te abençoar? Deus deixou de responder às suas orações? Deus deixou de te conduzir, de te abençoar, de te proteger? Às vezes, se te deu a oportunidade de você dar um testemunho, você vem aqui na frente e fala, eu sou abençoado por Deus. Mas eu queria que você analisasse isso. Como é que está a sua vida? Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, distanciarem de mim. Irmãos, é uma palavra de reflexão, é uma palavra que confronta. E eu, com toda sinceridade, eu quero dizer para vocês que eu já orei aqui, nesta noite, para que Deus falasse com a igreja. E quando eu peço a Deus para falar com a igreja, eu peço a Deus para falar primeiramente comigo. Eu preciso ser confrontado por essa palavra. Eu preciso analisar a minha vida, se eu ainda estou servindo a Deus como eu lutei para servir no princípio da minha fé, ou se hoje eu já não tenho mais. Eu estava ouvindo um irmão falando essa semana de uma mensagem aqui, diz que tem muita gente que às vezes tem medo da justiça dos homens, às vezes não pratica determinados delitos por aí, porque tem medo da justiça do homem. A polícia prende, o advogado defende a causa do outro, o juiz me condena e um monte de coisa assim. Mas com Deus é diferente, porque Deus, na realidade, Deus, a punição de Deus é diferente da punição do homem. Então, às vezes perdemos o medo, mas eu queria que você analisasse. O que Deus falou com você? Em que Deus falou comigo para me mudar? Eu falei aqui com relação à contribuição, mas deixa eu falar aqui com relação a uma vida de santidade, com relação a uma vida, com relação à família, com relação ao meu comportamento aí, mentiras e outras coisas.
Eu queria que você analisasse isso nessa noite. O que Deus fez de mal com você, para você hoje não estar fazendo como você já fez no passado? Qual a razão? Porque às vezes o Julimar faz uma coisa comigo, aí eu mudo o comportamento com ele, em função daquilo que ele fez comigo. Estou usando isso como um exemplo. Às vezes pode ser a minha esposa, às vezes um dia uma ex diferente, ou ela está diferente, eu vou conversar, a gente vai trocar ideia, e eu percebo a diferença e falo assim, o que eu fiz de errado? Eu fiz alguma coisa, eu magoei ela. Aí até, se eu for buscar, daqui a pouco eu começo a perguntar, por quê? O que foi? Aí ela pode até apontar alguma coisa. Não, é por isso, isso, isso. Você fez alguma coisa aí. Mas e com Deus, irmãos? Qual é a razão? Deus continua aqui no versículo 6. E não disseram, onde está o Senhor? Essa pergunta aqui está no tom de pergunta. Disseram, onde está o Senhor? Inclusive essa pergunta aqui repete com relação aos sacerdotes. Aqui no versículo 8. E os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Onde está o Senhor? E os que tratavam, quer dizer, com relação a essa pergunta aqui, eu entendo da seguinte forma, que o profeta está criticando essa não pergunta, nós não perguntarmos, é porque às vezes nós estamos na direção de nós mesmos, nós não procuramos, onde está o Senhor para me dar uma direção? Aonde está o Senhor para me orientar? Aonde está o Senhor para conduzir a minha vida? E aí eu tomo uma decisão por mim mesmo. Porque vocês já observaram que quando a gente está sob a tutela de outro, sob o comando de outro, e a gente respeita aquele que está por cima, às vezes qualquer negócio que você vai fazer, eu chego e procuro, cadê o fulano? Eu quero conversar com ele. É isso que Deus quer aqui, irmãos. Deus quer ser procurado por nós. Deus quer dirigir a nossa vida, mas Ele quer que nós procuramos. Aonde está Deus? Eu quero conversar com Deus primeiro. Eu preciso disso na minha vida, mas eu preciso de uma orientação de Deus. Eu não vou fazer sozinho. Graças a Deus. E aí, inclusive quando Deus coloca isso aqui no versículo 6, o profeta, é claro que uma direção de Deus, é o Espírito de Deus aqui. Ele fala assim, eles não disseram, onde está o Senhor? Quem é esse Senhor? O Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Irmãos, inclusive eu quero falar para vocês, não morava e não mora. Lá não tem ninguém não. Eu tive o privilégio de passar por uns pedacinhos dessa terra. Lá ainda não tem ninguém não. Tem muito trecho lá que não tem condição de ninguém morar. Tem região que é pedra pura. Pedra, montanhas de pedra. E a outra é areia. Então, Deus tirou Israel do Egito e fez ele passar por ali, por esse caminho. Como eu disse aos irmãos, eu andei por um pouco disso. Então, é muito válido uma viagem como eu fiz aquela, porque às vezes quando a gente vai falar uma palavra como essa aqui, existem momentos que a gente lembra daqueles trechos que a gente passou. Eu, se Deus me permitir um dia, eu ainda quero voltar, porque eu acho que a segunda viagem, para mim, vai surtir muito efeito, porque eu já sei por onde eu vou passar, eu já sei o que eu vou ver, então vai me ajudar muito, se Deus permitir. Se não, também não quero questionar com Deus, nem teimar com Deus. Mas esse é o Deus, Ele tirou Israel de lá e colocou Israel numa terra fértil. Vamos aqui no versículo 7. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comer do seu fruto e o seu bem. Aonde Deus tirou? Lembra, irmãos?
Da onde Deus te tirou e aonde Deus te colocou. Eu não estou falando aqui aonde Ele vai te colocar, não. Eu quero te falar aonde Ele te colocou. É aqui mesmo. É aqui. Você tem uma Bíblia dessa para você ler, irmão. Essa Bíblia é a boca de Deus falando com você. Essa Bíblia é a orientação de Deus. Você não anda por aí de qualquer maneira, não. Você tem uma orientação. Você tem um local que você reúne para dobrar os joelhos e falar com Deus. Você tem um grupo de irmãos que você chega e aonde você vai. Eu estava dando uma palavra na reunião de família ontem, e eu falava para os irmãos aquele versículo 8 do capítulo 1 de Atos, onde sereis e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e a Judéia, e até aos confins da terra. E eu lembrei e fiz questão de relatar ali que por onde eu andei até hoje, eu vi um povo que às vezes a liturgia é diferente, às vezes a forma de andar é diferente, mas quando fala em Jesus é a mesma coisa. Então, irmãos, isso é ou não é um privilégio? Aonde nós estamos, nós temos irmãos. Eu estava pregando com uma pessoa uma vez, há muito tempo, na primeira igreja que eu dirigi, num local chamado Barreirão, não é isso, vai? Era Barreirão, perto do Santo Antônio, e eu estava conversando com um moço, e ele falou assim: não, eu não posso ser crente por causa da minha família, meus parentes, vai achar ruim. Eu falei: meu filho, se você perder um grupo de parentes por aceitar Jesus, você vai ganhar uma família muito maior. A sua família é muito maior. É privilégio, irmãos, porque na realidade a figura da Canaã celestial, o aspecto, quando a gente lê a Bíblia, Deus tirou Israel do Egito, colocou na Canaã, Deus tirou do mundo e colocou na igreja, ainda não é no céu não, porque lá na Canaã eles ainda pecaram, ainda voltaram, no céu não vai pecar mais. Então a Canaã não é uma figura do céu ainda. Às vezes para muita gente pode assustar eu falar isso, mas eu tenho que falar. Essa terra fértil ainda não é o céu não, ainda isso aqui é a igreja, é essa vida que você está levando hoje, que às vezes você não parou para analisar. Quanto privilégio você tem, quão privilegiado você é de servir a Deus, de ter uma igreja, de ter esse grupo de irmãos, de ter um círculo de oração que você chega e fala assim: ora por mim. De ter alguém que você chega e pode falar assim: eu quero um conselho, eu preciso de uma ajuda. Irmãos, é um privilégio muito grande. Mas o versículo 7 não para aí. Tem uma palavra aí que eu acho ela tremenda, é a sequência. Observe, vê. E eu vos introduzi numa terra fértil, para que comeste o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminaste a minha terra, e da minha herança fizeste abominação. Analise os irmãos isso aí. Aí eu acabei de provar que não é o céu, que o céu não é contaminado. E aqui ele está falando de um lugar que pode ser contaminado. Então Deus te tira do Egito, passa pelo deserto. No deserto Deus te conduz de uma forma milagrosa. Como é que Deus tirou Israel do Egito e levou para Canaã? O sapato não acabou. Tem muito pregador que diz que o sapato cresceu no pé dos meninos. Eu acho que cresceu mesmo, porque ele não tinha como calça sandália, cresceu. A roupa cresceu. Os meninos cresceram, a roupa não tinha mais para fazer roupa. E cresceu, deu certo, né? Caminhou. E comeram aquele maná do deserto. Foi uma maravilha. Então, irmãos, existe um processo na nossa vida de mudança, de aceitar Jesus, passar por aquele processo novo convertido. É isso aí. É milagre de Deus. Se Deus não tivesse feito um milagre na sua vida, você não estava aqui não. Quantos que aceitaram não tiveram persistência, firmeza, não deram conta, voltaram, retrocederam, está lá fora de novo, está bagunçando de novo, mas você está aqui louvando e adorando a Deus, você atravessou, irmão.
Você passou. Mas agora tem um perigo aqui no final. É que você, quando nós lá em Israel, quando Israel entrou na terra, Israel contaminou a terra. Será que não tem muito crente contaminando a igreja hoje, não? Me ajude a raciocinar nessa noite, irmãos. Me ajude a pensar nessa noite. Pensar em outra coisa, analisar a minha vida. Quantas vezes tem pessoas que escandalizam, traz um escândalo para a igreja? O que que Acã foi para Israel ali com relação, depois da vitória com relação a Jericó, e depois quando ele foi derrotado por aí, o Rai, como às vezes alguns pronunciam? Ele contaminou, não foi isso? Ele se contaminou, prejudicou todo o grupo. Irmãos, eu falei para os irmãos que essa palavra aqui hoje, ela é pesada, não é fácil, mas eu queria que eu fiz uma promessa com Deus aqui nessa noite, com os joelhos dobrados aqui. Eu pedi a Deus que me desse coragem para falar a palavra dele. Coragem para falar a palavra dele e não me deixasse acovardar em cima das circunstâncias de hoje, porque hoje tem um grupo de pregadores famosos, grandes homens. Eu estava lendo a literatura agora à tarde de homem que tinha um respeito tremendo, e eu estava analisando e falei, é fácil demais andar de acordo com a correnteza, duro é se bater na contramão da correnteza. Então, é fácil demais. Gente, hoje, houve uma época que pregava alguns costumes como doutrina, mas existe ali, quem pregava isso andando dentro da Assembleia de Deus, estava andando dentro da correnteza. Era a maioria pregava aquilo. Agora hoje estão pregando exatamente o contrário, e tem uma maioria que entraram por aí, estão sendo levados, estão juntos, está indo junto com os outros. Eu acho que a igreja está precisando de um grupo de pessoas, precisou naquela época de alguém que tivesse a coragem para mostrar a realidade da palavra, mas hoje precisa de gente que tem coragem de mostrar a realidade da palavra também. É a palavra, não é ser levado pela maioria, pela correnteza, não. Às vezes tem que entrar de arrepio com relação a algumas coisas. Então, irmãos, aqui nesse capítulo 7 fala de pessoas que contaminaram, entraste nela, contaminaste a minha terra, a terra fértil. Depois do deserto, ao entrar na terra fértil, às vezes é tanta alegria, é tanto gozo na alma, às vezes é uma comemoração da vitória, mas aí nós começamos a contaminar a terra. Você sabe por que às vezes falta credibilidade na vida de muito crente da igreja? Você sabe por que hoje, quando alguém chega numa loja, num comércio, e vai comprar, e vai fazer um cadastro, e o proprietário do comércio descobre que ele é crente, e às vezes até é obreiro, e às vezes até é pastor, isso aí não está pesando nada com relação à credibilidade. E vocês sabem por que acontece isso? Porque tem alguém que contaminou. A senhora Céu está me ajudando aqui, é bom me ajudar mesmo, porque às vezes é pesado demais para mim, me ajuda mesmo, me ajuda a entrar debaixo da carga. Irmão, eu conheço estabelecimento, inclusive, deixa eu falar aqui, deixa eu falar uma palavra muito triste aqui, não tenho que falar, deixa eu falar, eu estou falando mesmo. Vocês sabem que aqui em Itaporanga só tem um banco que financia para a igreja. A Neliane sabe disso. Vai lá no Banco do Brasil, com o cadastro da igreja, e tenta financiar um carro lá para vocês verem. Vai lá na Caixa Econômica,
com o cadastro da igreja e tenta financiar. Tenta, pastor Valeci, você vê se dá conta. E o pastor Célio ainda completou aqui, tem muitas financeiras que não financiam. Hoje aqui, em Itaporanga, que eu sei, é o Bradesco, né? Tem nenhuma. Irmão, dá vontade de chorar com um trem desse. Dá vontade de chorar com um trem desse. Situação dessa. É triste ou não é? É verdade ou não é o que Jeremias disse aqui? Pura verdade. Verdade. Tira do mundo. Deus atravessa o povo, atravessa o deserto, coloca, firma, batiza com o Espírito Santo. Aí a pessoa contamina a terra. Contamina a terra. Então, irmãos, é um momento de reflexão. É um momento da gente pensar, pastor, mas se a igreja de Itaporanga tem condição de reverter essa situação com relação à financeira? Não. Isso não é aqui não. Ou não é só aqui não. Isso aqui é a nível, deve ser do Brasil. Só que, porque a igreja de Itaporanga não dá conta de reverter, então eu vou entrar, o ditado tem por aí, Maria vai com as outras. Eu vou junto. Também está errado. Você tem que fazer a diferença. Faça a sua parte. Pelo menos uma vitória muito grande nós temos aqui em Itaporanga. Graças a Deus. Não estou falando que é uma questão do meu período aqui, há 20 anos que eu estou aqui. Não, cheguei aqui já era assim. É que aqui em Itaporanga dá trabalho para você não comprar fiado. Dá trabalho. É uma batalha dessas lojas por aí querendo vender para a igreja. É uma luta tremenda. Porque quando eu falo da financeira, eu estou falando com relação. Porque isso aí é uma ordem que vem de, não é uma ordem aqui, isso que nasceu de Itaporanga, não. Mas graças a Deus, existe uma credibilidade nesse aspecto. Mas eu tenho que falar isso aqui, irmãos. Nós temos que assumir um comportamento de verdadeiramente de cristão, seguidores de Cristo, testemunhas de Cristo. Nós precisamos disso. E aqui, com muita segurança, eu posso aplicar esse texto nos nossos dias. Esse versículo 7 eu achei maravilhoso aqui. Quando eu estava lendo isso aqui, eu li esse texto esses dias e falei, gente, eu tenho que falar nisso aqui, não tem jeito. E eu comecei na terça-feira passada, estou seguindo hoje. Pode ser que eu nem termine, pode ser que isso aconteça, mas, como eu disse aos irmãos, eu preciso falar, eu preciso. Eu lembro que um dia eu estava saindo aqui andando na 45, cheguei na porta de uma loja e fiquei até contrariado com a dona da loja, que ela virou para mim e falou assim, pastor, eu vi falando que tem um pregador aí que falou muito de crente que não acerta as contas direito, que paga, e achei bom isso aí. Falei, não, mas não é só eu não, tem muito tempo que eu estou falando isso aí. Nunca deixei de falar isso não. Então, eu fiquei contrariado com a colocação dela, né? Parece uma coisa que surgiu um lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, veio falar aqui. Não, respeito também. Então, irmãos, então entra no versículo 8, onde diz, os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Eu já comentei sobre isso. E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E andaram após o que é de nenhum proveito. Meu Deus do céu, isso aqui é pesado demais, irmãos. Aqui mexeu com o pastor, com o profeta, mexeu com todos nós, toda a igreja. Observe aqui, eu vou voltar aqui. E os que tratavam da lei não me conheceram. E os pastores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal. E eu andara após
o que é de nenhum proveito. Eu fico pensando hoje, quem tem acesso à internet, quando nós começamos a analisar as críticas, a falta de valor com relação a essa liderança. Eu lembro do pastor, falando isso aqui, eu lembro a palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que foi feita uma pesquisa e as 3 classes menos acreditadas hoje são a polícia, os políticos e os pastores. As 3 classes, os 3 grupos menos acreditados hoje. Pastor, mas o senhor falar isso aqui na frente de uma igreja, o senhor falar isso aqui, que uma palavra que está alcançando outros locais, está sendo gravado, vai ficar na internet, isso aí o senhor não está denigrindo a sua própria imagem, ou da igreja, ou levando a igreja a desacreditar. Pelo contrário, irmãos, eu acho que quando a verdade é dita, quando nós falamos a verdade, nós estamos moralizando as coisas. E a Bíblia é um livro tremendo. Eu disse aqui hoje que a Bíblia, ela é a boca de Deus, é Deus falando com a igreja. E a Bíblia não poupa. A Bíblia não poupou o pecado do Davi, porque o Davi era um rei importante em Israel. A Bíblia nunca poupou o erro de Moisés de ter ferido a rocha quando Deus mandou ele simplesmente falar com a rocha. Deus não poupou o erro de Abraão, mesmo considerando ele como nosso pai na fé, mas quando ele mentiu que a esposa dele era irmã, Deus condenou isso aí. Ou Deus deixou isso ficar na Bíblia. Essa informação chegou até a mim. E às vezes hoje eu tenho que vigiar para mim não mentir, porque não chegou como uma virtude de Abraão, na realidade chegou como alguma coisa negativa. Eu tenho que entender isso. Então, eu também não posso, não estou aqui para defender, para passar um plano, para estar massageando aqui, não, senhores. Nós estamos aqui para expor a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. E mensagem dura, verdade não escandaliza ninguém. Só tem um que não gosta da verdade, é o diabo. Então, se Deus é o Deus dessa igreja, e Deus, Ele é o Deus da verdade, e Jesus chegou a falar assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Então, eu, com essa responsabilidade que eu tenho de expor uma palavra, eu tenho que falar a verdade. Eu preciso falar a verdade. Eu não posso omitir a verdade. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui, ela fala de pastores e de profetas. Eu estava ouvindo alguns pastores conversar aqui na nossa sala ontem, e eu gosto muito de ouvir as coisas. Às vezes eu aprendo muito ouvindo as coisas, a gente analisando. Aí eu estava ouvindo o pastor João Pereira aqui, o pastor Divino Ferraz, aí o pastor Divino Ferraz comentando sobre a conversão dele, a forma que ele converteu. E eu não quero aqui detalhar, mesmo porque eu acho que posso falar o nome dele, e se eu detalhar você ia ficar contrariado, mas eu lembro que ele contou, tem um detalhe que eu posso falar para os irmãos. Ele estava jogando futebol, disputando um campeonato aqui da região aqui, Itaguaru, outras cidades por aí, e depois de um jogo desse, um companheiro dele estava bêbado, e passou um grupo de irmãos que tinha uma sanfona, e esse companheiro dele acompanhou o grupo porque tinha uma sanfona, só para ouvir a sanfona, e acompanhou até na igreja e entrou na igreja.
Então termina o jogo, o pastor Divino disse que saiu vestido de calção, com aquela camisa de jogador, a meia, a chuteira, e veio e procurou o companheiro lá perto, ele não estava. Aí ele veio na igreja para buscar o companheiro. E ele disse que tinha uma raiva de crente grande demais da conta, era uma versão a crente que não tinha tanto. E já conhecia, já tinha conversado, mas tinha aquela versão. E chegou na porta da igreja e pede alguém para chamar o companheiro que estava dentro da igreja. Aí o companheiro falou para ele: não, se eu chamar ele não vai me atender. É melhor você entrar lá e chamar ele. Aí ele disse que falou para o companheiro: irmão, mas eu entrar lá do jeito que eu estou, não tem jeito. Aí disse que o companheiro falou: não, entra nesse mesmo, não tem problema não, pode entrar. Aí ele entrou e tentou tirar a pessoa que estava lá bêbada. Aí a pessoa não quis sair. Ele tentou, forçou ali, rapaz, a pessoa falou: não, senta aqui, rapaz, vai tocar sanfona agora, eu quero ver. Aí ele se falou: já que não tem jeito, eu vou lá fora. Foi lá fora, pegou a roupa, vestiu aquela calça, sujo mesmo, do jeito que estava, por cima da chuteira, o calção que estava ali. Eu não sei se ele trocou a camisa ou não lembro desse detalhe, mas ele entrou e sentou junto com o irmão. Aí ele conta que viu até um certo ponto. Depois ele perdeu o controle total, e o certo é que quando ele percebeu, ele saiu da igreja crente. Vocês sabem por que eu estou contando isso? Porque eu vejo nisso uma operação de Deus que nós estamos precisando dela hoje. Está à vontade, irmãos. Uma pessoa entra na igreja com outra finalidade, e o bêbado também ficou crente e está crente até hoje, é obreiro hoje. Todos dois crentes. Então, o que estava bêbado lá, ficou crente na hora. Então, irmãos, verdadeiramente, nós precisamos dessa ação de Deus. Nós precisamos de uma operação de Deus no meio da igreja. Nós precisamos, é uma necessidade hoje. Nós estamos num evangelho com uma mensagens polidas, mensagens bonitas, e isso é muito bom, não é ruim não. Eu acho que todo mundo deve estudar, lutar, mas não perca o outro lado da medalha. O outro lado é o lado espiritual, é a operação de Deus. Às vezes as coisas polidas, a beleza das coisas leva o homem a deixar de buscar o lado de Deus. É como eu disse aqui, perguntar por Deus, o Deus que tirou Israel do Egito, o Deus que fez Israel passar pelo deserto, o Deus que fez a roupa crescer junto com o dono dela, o Deus que operou milagres e opera até hoje, irmãos. Comece a analisar, e analise se você não está vendo milagres hoje. Claro que Deus ainda continua fazendo, mas nós estamos precisando depender mais dele. Isso nós estamos precisando. Eu não abro mão dessa realidade de jeito nenhum. Eu sou apaixonado por ouvir histórias como essa e outras tantas, de verdadeiras operações de Deus. Deus dirigindo, Deus. Eu estava ouvindo o pastor Jean Porto pregando aquele dia, que ele veio aqui, e ele falou uma palavra. Ele disse: olha, irmãos, eu ainda sou daquele tempo que um dia, parece que a tia dele estava num ônibus, passa outro ônibus perto, ela manda, dá um sinal, desce do ônibus, vai lá dar um recado para alguém dentro do outro ônibus, e Deus faz do jeitinho que ela havia falado. Parece que a pessoa até morreu depois, era uma pessoa que estava desviada, ela foi lá, a pessoa reconciliou e imediatamente partiu para a eternidade. Então, Deus é um Deus que faz milagres, um Deus que mostra as coisas, que fala no meio da igreja. Não precisa pensar que é esse negócio aqui, muitos profetizando em nome de Baal e outros deuses, não. É o Deus verdadeiro, é coisa de verdade. Nós estamos precisando de operação de Deus, não é imitação, e nem essa história que nós estamos inventando que Deus está fazendo, está falando. Não, Deus não precisa disso não. Se for para inventar, fica calado. Eu acho que Deus deixa de operar muitas vezes, porque tem muita invenção de coisa em nome de Deus, e aí o povo pega e inventar, e Deus fala assim: eu não vou fazer, você está inventando mesmo. Porque quando o povo parar de inventar, Deus faz. Não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e eu não dei conta de chegar no versículo 13. E se Deus permitir, quem sabe depois eu comento mais um pouquinho sobre isso. Mas deixa eu parar por aqui.
E vamos dar os avisos e terminar nossa reunião. O versículo 9 diz aqui: portanto, ainda pleiteei. Esse texto aqui eu preciso de tentar mostrar para os irmãos alguma coisa aqui, porque essa forma de Deus pleitear com o homem, só Deus, só a misericórdia de Deus. Deus já era largar vai de nós. Deus já era para ter largado. Tem muitos de nós que Deus já era para ter empurrado, vai para o inferno, do jeito que você quer. Vocês sabem por quê? Quantas vezes Deus tem puxado nosso tapete? Toma alguma coisa. Vocês sabem por quê? É essa luta de Deus. É Deus lutando. Quantas vezes eu quero assim, Deus puxa o tapete, não é assim. Aí nós ficamos nervosos ainda. Vocês sabem o que é aquilo? É a misericórdia de Deus. Então, e Deus ainda continua fazendo isso com a igreja. E ainda bem que ainda continua. Porque com Israel, um dia Deus falou assim: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Deus parou. Eu vou falar sobre isso aqui. Deus abençoe a todos. Graças a Deus. E eu quero falar para os irmãos que eu estou feliz nessa noite, mais uma vez. Terminamos mais uma terça-feira, mais uma palavra, e nós vamos para nossas casas, mas eu quero que os irmãos guardem isso, leve esse texto, continue lendo, continue analisando, e eu não esgoto o assunto, não dou conta não. Quem sou eu para isso? Você vai descobrir, se você for ler a Bíblia, você vai descobrir muito mais coisa aí, muito mais que isso. Porque ela não é só isso que eu falei, tem muita coisa aqui ainda, nesse texto, né? Graças a Deus. E eu quero transmitir aqui os avisos. Irmãos, amanhã, quarta-feira, nós temos um culto de oração na direção da equipe Atalaias de Cristo. Quinta-feira, nós teremos os ensaios. Sexta-feira, os grupos familiares. Sábado, a nossa reunião com os professores da Escola Bíblica Dominical. Na parte da manhã tem uma consagração aqui com as irmãs. No domingo, na parte da manhã, nós teremos a Escola Bíblica Dominical. E à noite, o grande culto. Eu queria pedir para os irmãos tirar a oferta. Eu esqueci. Sempre faço isso na hora dos avisos. Eu esqueci, mas a oferta de hoje não pode deixar de ser tirada. A oferta de hoje, a gente sempre ajuda alguém com ela. Então, e no sábado de manhã, no domingo de manhã, a Escola Bíblica Dominical, e domingo à noite, o grande culto, celebrar a Deus no grande culto, estar aqui alegrando na presença de Deus. Todos os dias, a partir das 5 horas, a igreja está aberta para oração. Das 8 às 9, a oração na direção das irmãs. E das 3 às 4, a oração missionária. Todos os dias, a partir das 5, quem tem os seus dízimos, suas ofertas, procura a tesouraria da igreja. E eu quero dar uma vez aqui. Esse final de semana nós temos uma festividade em Séries. Irmãos, então, deixa eu completar um aqui, aí o outro não deixa eu esquecer não. É porque esse final de semana nós temos uma festa de Séries com a inauguração do templo. Então temos cultos festivos lá no final de semana, no trabalho. Mas a inauguração mesmo é no sábado. Sábado à noite. E eu quero pedir à igreja, pedir os irmãos, todos os irmãos que puderem estar ali. Nós não vamos fazer caravana, porque hoje não está fazendo caravana de ônibus. Os irmãos, muita gente tem carro, mas eu conheço irmãos aqui em Itapuranga que vai em Séries para comer pizza. Quem conhece aqui? Até o Miguel conhece, viu? Ele está na mão aqui. Conheço,
Sabia disso, Maurício? Então tem pessoa que fica por aí que enche um carro e vai lá em Sérgio de noite para comer pizza. Tem uma pizzaria lá diferenciada e eles gostam de ir lá. Diz que é boa mesmo, eu estou vendo que vão falar que é boa. Então, se vocês vão lá para comer pizza, pode ir na inauguração, não vem? Não pode? Inclusive, depois da inauguração, se quiser comer a pizza, não tem problema, pode ir lá. O nome da pizzaria é Pigali. Se vocês não sabem, é esse nome. Hoje nem poeira tem. Inclusive, os buracos lá de perto, aquele buraco lá, irmão, está acabando. Eu fui lá hoje, tem que voltar lá bem cedinho. Então, está acabando aqueles buracos perto do Carmo Rio Verde. Só tem um pouquinho lá. Não acabou não, mas ainda tem, mas quase acabou os buracos. Então tá boa, muito boa a estrada, muito boa. Mas eu quero pedir um grupo de irmãos, não me deixem ir sozinho lá não, pelo amor de Deus. Vocês não deixam eu ir sozinho em Sérgio não. Vamos lá no sábado à noite. Vai ser muito bonito, vai ser bom. Nós vamos ensaiando para inaugurar, né? Vocês têm que ensaiar, nós temos que ver aí. Tem que ir lá. Ganhar dia, é isso, as irmãs estão lembrando ali, ó. Então, vamos lá em Sérgio, não sabe, irmãos? Vamos, amém? Ixi, eu escutei pouca gente falando amém, eu fiquei desanimado. Eu vou repetir, deixa eu ver se vai aumentar. Vamos em Sérgio lá, sabe, irmãos? Vamos? Aí, tá bom. Então, vocês fazem grupinho aí, ó. Não vai os carros vazios, não. Se você tem um carro e vai, aí você vai chamar alguém para ir com você. Se você não tem, chama um que tem um carro para ir te levar. Aí você sossega o petróleo. É assim. Crente é assim. Mano, nós temos que ser unidos. Nós saímos do Egito, atravessando o deserto, então, ou alguns estão atravessando ainda, mas estão entrando na Canaã. Isso aqui é uma Canaã. A vida espiritual autêntica, verdadeiramente é uma terra fértil. Porque aqui nós plantamos, colhemos, aqui Deus abençoa, aqui é maravilhoso, não é verdade? Então vamos lá em Sérgio sábado. Graças a Deus. Dá o aviso da irmã Glória. Não esqueci não. Graças a Deus eu olhei para lá e lembrei. É que ainda tem 2 vagas para Caldas Novas. Está vendo assim, de vez em quando há uma desistência e agora ele coloca ainda consegue preencher. Porque vai chegar um ponto que quem marcou tem que parar mesmo. Oi? Ah, sim. Então, até não é de pessoas que trocaram, é o Paulo Moura que faleceu, e é a vaga dele, que ela teve, né? Então, tem 2 vagas para Caldas Novas e outra vez é o quê? Domingo é o culto de gratidão pela campanha da Sala. Domingo, culto de gratidão pela campanha da Sala. Então, são esses os avisos. E a viagem de Caldas Novas, vocês tem 2 vagas. De vez em quando eu vejo alguém ligando, procurando uma vaga. Então é uma viagem muito barata. E quem quiser ir, vai, quem sabe até conhecer, quem sabe nem conhece. É uma viagem, com certeza, uma viagem abençoada. Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé. Maravilhoso, querido e poderoso Pai. Mais uma vez eu quero te louvar nesta noite. Quero te agradecer, meu Deus, por esse momento, por esse culto, pela presença dos teus filhos, pela tua palavra, meu Deus. Continue com as mãos estendidas, abençoando a tua igreja, Senhor. Conduzindo o teu povo, Pai, ensinando a tua igreja a distanciar do pecado e a aproximar do Senhor. Senhor, está usufruindo das bênçãos do Senhor, ainda aqui nessa terra, pois o Senhor tem nos tirado dali, ó Pai, tem nos colocado aqui nesse local, e o Senhor tem nos abençoado, ó Pai. Continue com as mãos estendidas, abençoe esse trabalho durante a semana, nós te pedimos em nome de Jesus, graças a Deus, amém. Irmãos, quando eu falei que os irmãos me ajudaram em Sérgio, porque vocês sabem que eu vim de Sérgio para aqui. O que o povo de Sérgio vai pensar se eu chegar lá sozinho agora, hein? Inclusive, no dia da minha posse aqui, eu não sei se veio 2 ou 3 ônibus. Aí eu chego lá agora sozinho. Ficar unido, vai. Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai,
e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe.